noite! Boa noite, crianças! Boa noite, queridos irmãos lá da Segunda Igreja. Boa noite, crianças do Colégio Batista Independente. Boa noite! Boa noite, Zé! Boa noite, dona Érica. Tudo bem? Hoje eu tô mais longe da senhora, hein? Tá, sabe por quê? Por quê? Porque eu tenho uma visita. Visita o Diego? Não! Boa noite! Olha aqui, apareceu. Vamos sentar a Filó aqui direitinho. Lembra da Filó, Zé? Oi, crianças! Oi. Tudo bem? A Filó finalmente apareceu, ela estava isolada, dona Érica. Gente, eu tava com saudade até de você, Zé! Ah, obrigado, Você obrigado. tava com saudade de mim, Filó? Muito, dona Érica, muito! Você continua linda. Ai, muito Vai começar obrigada! A conversa senhora também tá fiada. muito linda, olha! Obrigada, Filó. Que prazer Fala a ter você. verdade, Filó. Ô, Zé, deixa a falando, gente... Zé. Zé, deixa a gente matar a saudade só um pouquinho, tá? Ixi, mas essas conversas de duas meninas não vai acabar nunca. Ih, tá com ciúme! Tá com Gabi, ciúme! compartilha pra mim na página da escola. Filó, Aí. Filó, você demorou muito pra vir, hein, Filó? Tá louco? Ai, por conta do coronavírus, eu não Então. podia vir. A Filó chegou aqui com máscara, passou álcool em gel, mas graças a Deus tá todo mundo Você bem. também tava na festa, Filó? Que festa, Zé? Uai, do vírus que convidou 19 pessoas, o Congresso 19. Esse Ai, Zé tá gente do céu. maluco! O Zé só fala pobrinha, tem Esse hora dia aí. o pastor chamou o Covid-16. Ai, eu assisti esse culto. O pastor tá ficando O pastor tá ficando atrapalhado também, de tanto isolamento, viu? verdade. E aí, dona Érica, nós vamos cantar alguma coisa de Vamos, corinho hoje? nós vamos cantar, nós vamos fazer concurso bíblico hoje, hein? Revisão Opa! da aula de quarta-feira. Eu Vamos sou ver bom. quem prestou atenção direitinho. Eu assisti na minha casa. Você assistiu, né? Então você Sim. vai poder participar também, vai fazer Opa! perguntas, vai poder Legal, responder. O Zé também. Olha lá, já tem gente mandando beijo pra vocês. Ó, Quem? a Giovana tá mandando um beijo pro Zé e pra Filó. Então, Oi, manda um beijo lá, Filó, pra Ana Carolina. Oi, Carol. Oi, Lulu. Pra Lu, muito bem, muito bem. E também hoje eu quero mandar um beijo pra Júlia e pra Júlia. Isabela, ó, ali no Beijo, Instagram. Júlia. Beijo, Isabela. Isso, são lá do Colégio Batista, elas assistem a gente toda semana. Um beijo pra vocês, um beijo pro Heitor Machado, pro Heitor Oliveira, a Tia Erika também tá com saudade de você. Nossa, quantos alunos. Tem muitos alunos, se a gente for ficar Gente, falando aqui, né, aí não dá. Beijo pra todo mundo, Beijo, 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 beijo. morrendo de saudade de todo mundo aí. Então vamos lá. Viva que não tá tendo escola! Ê. Não, viva Zé. nada. A gente quer voltar pra escola, todo mundo Que ali. bom exemplo, Zé. O Zé, mas o Zé gosta de estudar, ele tá aprendendo, ele tá indo bem. Eu gosto, eu só não gosto das coordenadoras. Zé. Brincadeira, dona Érica. Eu gosto da senhora sim. Ainda bem. A dona Bom. Sharon também. Manda um beijo pra dona Sharon, ela sempre te assiste. Filó, seja bem-vinda nas nossas transmissões virtuais. Muito obrigada, viu, Zé? Muito E a gente obrigada. sempre faz oração antes, né? Então dona vamos orar? Vamos lá, fazer o nosso versinho. 1, 2 e já. Meus pezinhos juntinhos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Abaixa a cabeça com atenção. Fecha os olhinhos para a oração. Obrigada, nosso Deus e nosso Pai, por mais uma noite, ó Pai, que podemos aprender sobre a Sua palavra e também sobre a vida de pessoas que nos abençoam, ó Deus. Obrigada, Pai querido, por cada criança que está assistindo, cada um dos seus pais também, dos seus avós e seus familiares. Oramos, ó Deus, que se alguém ainda não tem Jesus como seu Salvador, hoje possa ser o dia da sua salvação. Oramos que o Senhor nos ajude a crescer em Cristo e fazer a tua vontade. Oramos também que o Senhor abençoe o nosso país, capacite o nosso presidente, para que todas as decisões possam ser tomadas debaixo da sua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar, Gabi. Vamos. A gente vai cantar aquela que nós ensinamos na quarta-feira. O Senhor é meu pastor. Salmo 23. Vai ter O vídeo. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu também vou ter postado. Zé, você gritava na música da Páscoa, Zé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. Ô Zé, você me fez rir. Que saudade! Mas Ô, o Zé Zé. sempre fazendo graça. Cadê ele, Gente, o Zé, eu acho que ele desafina de propósito. Só pra eu rir, não é possível. Jeito, gente, desde a EDF. O Zé! Mas, ó, Filó, ele ficou fazendo mais graça hoje porque você tá aqui. O que Ele não, aconteceu aí, dona Érica? ele não Engasgou? tava tão engraçadinho assim esses dias. A senhora engasgou no meio da Não vou nem canção? te falar. Ao céu eu vou, ao céu eu vou. Aí Tu você podes ir também. Comporta aí, Jesus te Filó. chama, vem. Canta direito. Você Ô como Zé, direitinho, sem fazer eu rir. Tá bom. Agora eu vou cantar sério. É isso aí, pessoal. Se a gente ri, você ri também. Se a gente chora, você chora também, tá bom? Ao céu eu vou, ao céu eu vou. Canta direito. Filó. Ao céu eu vou, ao céu eu vou. Tu podes ir também. Jesus te chama, vem. Ao céu eu vou, ao céu eu vou. Pois Jesus, meu Salvador. Ao céu eu vou, ao céu eu vou. Tu podes ir também. Jesus te chama, vem. Ao céu eu vou, ao céu eu vou. Pois Jesus, meu salva. Agora sim, ó. Amém! Amém! Muito bem, vamos fazer as perguntas? Eu tenho pergunta para fazer para vocês, a Filó também tem, o Zé também tem. Pergunta. Eu Pergunta tenho da uma lição. pergunta. Eu, tia Érica. Fala, Filó. Pode começar, criançada? Todo mundo tá prestando atenção? Eu acho que sim, vamos ver. Lá, Tem, ó, lá. Mas o tem Davi a- Externo não o apareceu Davi e a ainda. Esther estão, a Eu Júlia, acho que sim. as meninas lá já falei, até a vovó Dalva tá assistindo hoje. Legal. Ê! Beijo pra vovó Qual que é Dalva a e pro pergunta vovô aí, João. Qual história da Bíblia a Core mais gostava? Qual história da Bíblia a Core mais gostava? Deixa eu Qual, pegar qual, aqui qual? a figura. Quem sabe? Eu acho que eu dormi nessa hora, que eu não tô Ai, lembrando. Zé. Ó, só para lembrar vocês, então, quem chegou agora, na quarta-feira nós começamos a estudar a história da Core Tem Bom. Uma menina, uma mulher, né? Agora a gente vai ver, a gente tá vendo a fase dela criança ainda. Ela nasceu na Holanda. Até eu falei que quarta-feira, se ela estivesse viva, ela estaria completando 128 anos de idade. Olha só, né? Mas ela já está na glória com o Senhor. E então, nós estudamos, começamos a estudar sobre a vida dela pequena. Então, a Filó fez uma pergunta. Vamos ver se alguém já respondeu aí. Deixa eu dar uma olhadinha se alguém Qual respondeu história aqui. da Bíblia que ela Qual a mais história gosta? da Que ela mais Bíblia? gostava. Você sabe, Zé? Ixi, tô esquecendo, Vamos ver se hein? alguém já respondeu Tem que ser aqui. da Bíblia, não pode ser de outro lugar? Ah, a Júlia já respondeu. E... Do Bom Pastor. Muito bem, Ah, Júlia. lembrei. Vamos pra Júlia. Lembrei do Júlia Bom respondeu. Pastor. A Lembrei. história do Bom Pastor. Muito bom. Muito bem, agora a tia Erika vai fazer uma pergunta, ó. Vai aí. Quem é que morava lá na casa da Core? Era um monte de gente. Vamos ver quem vai se lembrar. Quem é que morava lá na casa tem da muito Core gente. quando ela era pequena? Aqui já tem uma figura dela com a irmã. Ó. Se lembra, Fló? Você escutou lá da sua Nossa. casa? Vai ser difícil. Vamos ver então. Vamos ajudar. Quem é que morava? Aí teve mais gente lá. A Elô lá de Sertãozinho também me respondeu, o pastor de ovelhas.
As meninas lá da Giovana também responderam o pastor de ovelhas. Parabéns, bastante gente acertando. Vamos ver agora quem é que morava lá na casa da Core. Morava. Vamos lá, Zé. Você lembra quem morava? A Papai, Beth, o papai. Vamos começar com o papai, então. O papai, a mamãe, a mamãe, a Core. a Core. Você só tá repetindo o que eu tô falando, né? A senhora que tá A falando Betsy, atrasada. que é a irmã mais velha. A Noli. Aí tinha o irmão. Lembra do irmão? O irmão era o William. William. E morava mais uma tia, a tia Ana. Ana. Bastante gente. É. Acertou. Ó, um tudo, beijo Zé. lá pro Akira também, que tá assistindo a gente. Beijo, Akira. Vamos lá, vamos continuar então. Agora, ô Zé, faz uma outra pergunta aí. Vamos ver. A pergunta que Pergunta eu vou número fazer 3. é, Aí. com quantos anos a Core aceitou Jesus? Com quantos anos a Core aceitou Jesus? Ó, ela aceitou Jesus bem pequenininha. Vamos ver quem é que acerta Eu aqui. sei. Olha lá. Eu sei. Você sabe, Não, Filó? olha lá Eu no sei. computador para ver se alguém responde. Você não tá olhando. Cadê? Ai, cadê meu óculos? Ah, Esqueci meu vamos óculos. ver. A Core, vai lá, Filó. Fala com certo. quantos anos ela aceitou Jesus. 5 aninhos. 5 aninhos. Certa resposta. Muito bem. Olha, 5 olha, aninhos. Tava de fralda. Ah, bom, achei que você tava tirando sarro da minha cara. Não, 5 aninhos só. Novinha, né, dona Ed? É, mas o evangelho é simples, como nós aprendemos na quarta-feira. E até uma criança pode ser salvo. Seu tio já Verdade. aceitaram Jesus com quantos anos, dona Ed? Com o Gui com 4 anos e meio e a Gabi com 6. Olha, o Guilherme Olha. era bem pequenininho. Olha, todo mundo tá acertando lá que foi com 5 anos. Muito bem. Parabéns! Parabéns! Vocês prestaram Parabéns. bastante atenção. Parabéns. Agora, eu vou fazer outra pergunta. Qual era a profissão do pai da Core? Quem se lembra com o que o pai da Core trabalhava? E depois dessa pergunta, a Filó vai fazer a próxima, tá? Opa. Com o que o pai da Core trabalhava? Vamos ver quem vai responder ali. Nossa, essa eu não lembro. Você não lembra? Só Ó, contou essa eu parte? vou te dar uma dica, ó. Lembrou, Zé? Trabalhava lá no Big Ben da Inglaterra. Não. Ai, Zé. Mas vai lá, Zé. Responde essa aí, Zé. Com que o pai da Core trabalhava? Ele trabalhava com marca-passo. Marca-passo? Não, não era com marca-passo. Era Ih, tão com... ruim, acho que eu Errou. Ele era um relojoeiro. Ah, Isso, e levava a Core lá para Amsterdã para buscar as peças do relógio. Muito bem. Ah lá, as meninas já responderam ali. Ele arrumava relógio, ele era relojoeiro. A Lu e a Carol também Na responderam. internet demora um pouquinho para chegar, dona Ed. É verdade. Parabéns, mas tá todo mundo acertando. Parabéns, meninas. Vai lá, Filó, faz uma outra Happy pergunta, birthday então. pra Vai, agora sim. Agora Happy sou birthday. eu. Peraí. Do que a Core tinha medo? Ixi, Vocês lembram? ela teve alguns medos, ó. Então eu vou mostrar as figuras para vocês se lembrarem, ó. Uma figura falava sobre o primeiro medo dela. Sim, já Ah, não, o primeiro era esse aqui, ó. Por isso que ela dormia com a irmã dela. Depois um outro medo aqui que ela tinha. E depois um outro medo aqui que ela tinha, que ela tá até chorando nessa figura, ó. Então você pode dar 3 respostas agora. Alguém acertou? Peraí, vamos primeiro lá, ó. Ela tinha, vamos olhar aqui primeiro. Primeiro ela tinha medo do escuro. Tinha medo do escuro, por isso que ela dormia agarrada no ali. Ela também tinha medo de ouvir falar da morte. Isso, mas ela aprendeu que Jesus veio para nos dar vida eterna. Muito bem. Ah lá, a Júlia já acertou do escuro e da morte. Tem mais uma. Ela ficou com medo de ir para a escola. Tadinha. Ela fez birra umas 3 vezes, mas depois ela viu um menino fazendo birra. E aí, então, ela achou ridículo, né? Ela achou feio, chamou até o menino de pateta. E ela parou, então, de chorar para ir para a escola. Eu tenho mais uma pergunta. Depois que a Core aceitou Jesus, ela começou a orar para a salvação de algumas pessoas. E algumas pessoas que eram suas vizinhas. Quem se lembram que pessoas eram essas? As pessoas que moravam na rua... Nome complicado. Agora, ó.
Ismedestrate. Ai, eu tentei várias vezes aprender a falar essa palavra, mas é muito difícil mesmo. E Filó, o Zé já desapareceu, mas o Zé não sossega. Sabe? Ele não sossega. Eu acho que o Zé é hiperativo. Eu vou aproveitar essa pandemia para fazer umas sessões de psicopedagogia com o Zé, porque não é possível. Eu acho que ele é super ativo, ele não sossega. Isso, viu? Ó, olha lá, então, a Core orava pelas pessoas da rua Esmedesate, crianças lá que sofriam muito por causa da bebida e do uso de droga dos seus pais. E então sempre viviam na miséria e ali na tristeza. E ela orava pela salvação daquelas pessoas. Você se lembra, Filó? Depois, quando ela já era moça, ela encontrou algumas moças que testemunharam que quando crianças moravam naquela rua, e agora elas tinham chegado ao conhecimento da palavra de Deus e eram salvas pela graça de Deus, pela salvação em Jesus Cristo. Amém? Amém. Muito bem. Você tem mais alguma pergunta aí? Acho que tem uma sim. Então vamos lá. Mais uma pergunta da Filó. O que o pai da Core fazia todos os dias com a sua família? Essa é boa. Eu vou mostrar a figura. Vamos ver quem é que o pai fazia todos os dias com a família? A gente estudou na quarta-feira sobre a conversão da Core e sobre, assim, ó, a construção da sua fé, da sua convicção. Porque tudo isso que a gente aprendeu na quarta, que a gente vai aprender hoje, vão ser muito importantes para que ela consiga sobreviver àquilo que ainda está por vir. Situações muito, muito, muito difíceis. E que eu e você também temos que estar preparados, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer na nossa vida, né? As tempestades que vêm. E aí a Filó fez a pergunta, então. Tô vendo lá que a Laísa tá assistindo a gente. Manda um beijo pra Lala. Beijo, Lala! Isso. E, olha só, o que o papai fazia todos os dias? Quem descobriu aí? Ele fazia um devocional. Muito bem. Olha lá, o pessoal tá falando culto, devocional, tá falando leitura da Bíblia. Muito bem, ele lia a Bíblia de manhã no café, ele lia na hora do jantar e mesmo quando apareciam visitantes, ó. Quando chegava visitantes, ele lia também a palavra de Deus, não ficava só batendo papo. A palavra de Deus. E todos os assuntos ele ensinou para sua família, que eles resolviam com oração e com leitura da palavra de Deus, porque a Bíblia tem tudo que a gente precisa saber. A Bíblia fala sobre o que está acontecendo agora? Sim. Fala que a gente precisa estar com os olhos no Senhor, né? Ontem eu ainda compartilhei aquele versículo do Salmo 20, que diz assim, que uns confiam em carros e em cavalos, né? Confiam no seu exército, no seu governo, nos seus reis, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Não é no governo que a gente tem que confiar, né? É claro, a gente tem que orar por eles e que Deus ilumine dessa sabedoria. Mas é no Senhor que a gente precisa confiar, porque é Ele que cuida de nós. Não é, Filó? Verdade. Muito bem, pessoal. A gente vai cantar mais um cântico e a gente vai continuar nossa história. E o Zé, gente? Nós falamos lá, ó, da caixinha das bênçãos, né? Ô, Zé, mas você é hiperativo, hein? Você não para. Menino. Não sei se você é hiperativo. Tem medo, aí eu corro por causa disso. E ele também tem medo do escuro. Agora eu sei. Vou te dar uma lanterna, então. Você não estava aqui, ela contou até a história de lobisomem. Eu não contei história de lobisomem. História de lobisomem, Zé. Não foi de uma... Gabi, a gente pode cantar perto de Deus eu quero andar. Dá uma Onde era aquele bicho feio lá? Aquela história do Naé? Era do curandeiro, né? Do Ringo. Zé mistura todas as histórias. Aí. Eu fiquei com medo daquele curandeiro. Zé, mas agora é outra história, Zé. Outra história, Zé. Outra história. Tô falando de medo, filho. Eu saí correndo. Ó, a música agora fala assim: perto de Deus eu quero andar, quero ser parecido com Jesus. Amém? Bem animado. Zé, sem desafinar. Eu desafio. Você desafina. Perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar.
parecida com Jesus. E vocês? Eu Muito também. bonita essa música, hein? Agora você cantou Isso, certinho. muito Ela bem. cantou certinho. Pra quem tá chegando agora e tá aí lamentando que perdeu o começo, depois a gente coloca esse vídeo lá no YouTube e você pode assistir ele inteirinho, tá bom? Vocês dois sosseguem agora, porque agora eu vou começar a história. E na hora da história eu gosto que senta direito, olhos na professora e ó, zíper, zíper. Na escola a gente fala assim, ó, zíper, 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 já. A boquinha vou fechar. Só a professora que vai falar, amém? Combinar. Fala Muito com ela. bem. Então vamos lá, vamos continuar nossa Vamos aula. lá, que eu tô curioso. Vocês vão ficar aí ou vocês vão assistir dali de baixo? Vão ficar aí mesmo? Então, quietinhos, tá certo? Viu, Zé? Nada de susto e nada de cutucar filó. Viu? Olha, a gente terminou então a história nessa parte quando aprendemos que todos os ensinamentos que a Cori teve quando pequena, vendo ali o seu pai e a sua família, fizeram muita diferença na vida dela, certo? E é isso que a gente precisa. O que a gente lê na Bíblia, as histórias que a gente escuta, as pregações que a gente escuta, ou até mesmo os versículos que a gente decora na escola dominical ou mesmo lá no colégio, eles não são só para a gente decorar para ganhar um ponto, para ganhar o concurso bíblico. A Bíblia fala que a gente tem que esconder a palavra de Deus no nosso coração para a gente não pecar contra Deus. E todos esses ensinamentos também, eles servem para nos fazer crescer e poder viver diariamente para a glória de Deus. Então, toda vez que você está decorando um versículo, seja lá para gincana, seja para ganhar ponto na escola dominical, lembre-se que o principal propósito não é o ponto da gincana, isso faz parte, certo? Mas é para a sua própria vida, para que você possa crescer e colocar em prática. Amém? Em prática. Não pode só decorar por decorar, mas a gente precisa colocar em prática e isso a Cori aprendeu. Vamos continuar então. A casa dela chegou mais gente para morar. Já tinha pouquinha gente, né? Agora chegaram mais 2 tias. Então, ó, vamos de novo. Tinha pai, tinha mãe, tinha a Noli, a Betsy e ela, né? A Cori, o William ou o Guilherme, né? Eles tinham 2 nomes aí, o irmão. E aí também tinha a tia Ana. E agora tinha a tia Beth e a tia Jane. Tinha 9 pessoas na casa. Gente do céu. 9 pessoas. E eles não eram uma família rica, mas um ajudava o outro. A tia Beth, que é essa daqui, ó, que é bem bonitinha, arrumadinha, a tia Beth, ela era muito sistemática, assim, uma pessoa muito séria. E ela tinha cuidado muito tempo do filho de pessoas muito ricas e educado, sido a professora deles, né? Então, tudo que as crianças ali faziam, a tia Beth, ela comparava, né? As crianças que eu cuidei não eram assim, não faziam isso. Nossa, José, imagina se a tia Beth estivesse aqui, ela ia pegar você pelas orelhas de vez em quando. Mas ela era uma boa pessoa, viu? E ela sempre ajudava também em casa. E a tia Jen, ela tinha sido esposa de pastor por muitos anos, mas ela tinha ficado viúva. E desde que ela ficou viúva, ela foi morar lá, então, com a família dos Tembon. E a tia Jane, então, o pouco que ela ganhava da aposentadoria do marido, ela ajudava muito a família. Ela que gostava de comprar as roupas, ajudava com os sapatos, com a alimentação ali da casa. E ela era uma pessoa que gostava demais de servir a Deus. E não é porque ela tinha ficado viúva que ela não ia mais servir a Deus. Ela começou a servir a Deus em tudo que aparecia. E sabe, naquela época, ela percebeu que os soldados ali que trabalhavam, né, no exército ali da Holanda, nos momentos em que eles estavam de folga, eles ficavam perambulando pela cidade sem ter o que fazer. E a tia Jane, uma mulher muito experiente, ela falou, isso aqui não vai dar certo, não. Mente vazia, né, dizia minha avó, mente vazia é a oficina do diabo, né? A gente não deve ficar à toa. E ela pensou assim, soldados à toa às vezes vão beber, vão se meter em confusão. Então ela decidiu fazer uma coisa. Ali mesmo na casa deles, que era uma casa grande, tinha uma sala que não era muito utilizada. Ela arrumou aquela sala, colocou algumas poltronas, colocou o seu órgão ali, que ela não tocava muito bem não, mas ela colocou lá. E ela começou a colocar algumas coisas para dar um lazer para esses soldados, mas principalmente para ensinar a palavra de Deus.
E aos pouquinhos começaram a chegar esses soldados quando estavam de folga, e um deles viu o órgão e falou: posso tocar? Ela disse: claro. E ele começou a tocar lindas melodias no órgão. E as meninas ficaram tão encantadas que ele começou a dar aula de órgão então para Noli e para Core. As duas começaram a aprender e depois de alguns meses elas já estavam tocando os hinos, né, do inário e já estavam acompanhando os cultos que eles faziam ali na casa. Nossa, igual você lá na igreja, Jéssica. Então eu também comecei a aprender piano pequenininha, com 10 anos, né? E ali elas começaram a aprender e servir ao Senhor. Olha que coisa interessante, duas coisas muito importantes. Os soldados começaram a vir ali naquela casa para diversão. Mas quando a palavra de Deus começou a ser ensinada e eles começaram a aprender sobre o seu pecado, eles começaram a aprender sobre o amor de Deus por eles, né? Eu gosto sempre de usar o livro, eu peguei emprestado de novo, tá, Zé, seu livro? Não, pode usar. Obrigada. Eles começaram a aprender sobre o amor de Deus, sobre a vontade de Deus de ter todas as pessoas, né, morando no céu. Eles aprenderam sobre o seu pecado, né, quando eles brigavam ou bebiam, e todos nós temos pecados, porque nós já nascemos com o pecado. A Bíblia fala: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas quando eles começaram a aprender sobre o amor de Deus, sobre a morte de Jesus no nosso lugar, e também que a todos nós foi oferecido a vida eterna, foi oferecido o perdão dos pecados, pela graça de Deus, né, por meio da fé, como a gente aprende na sua palavra. Quando nós começamos então a aprender eles começaram a aprender sobre tudo isso, a casa ali começou a ficar bem cheia, viu? A palavra de Deus atrai as pessoas também, a palavra pregada, a palavra verdadeira. Por isso nós devemos pregar a palavra de Deus. E aquela casa começou a ficar cheia de gente, e muitos soldados foram salvos. E uma coisa interessante, ali a Core e a Noli, que eram crianças, aprenderam que elas podiam já trabalhar na obra de Deus. Sabia, Zé? Muito bem. Sabia, Filó? Vocês também podem trabalhar na obra de Deus. O que você, criança, pequeno, né? mesmo pequeno, o que você, criança, pode fazer na obra de Deus? Sem fazer bagunça, né, Zé? Você pode, orar. Não é, Zé? Pode orar. Cantar. Você pode cantar, muito bem. Você pode louvar a Deus. Inclusive, Jesus disse que é da boca dos pequeninos é que sai um perfeito louvor. Por isso que eu amo cantar. Muito bem, Filó. Você pode cantar, você pode louvar a Deus. Você pode recolher e dar oferta também, né, Zé? Não só recolher. Ajuda com a recolher oferta. Você E também ajuda, ajuda né, dando. Verdade. Lá na nossa igreja, né, Filó, tem uma caixinha que a gente recolhe a oferta das crianças. Sim. E quando fica bem cheia, a gente envia aquela oferta para os filhos de algum missionário, né? Quando passa lá na nossa igreja, as crianças têm o prazer de entregar para que eles possam usar para algo que eles precisam. Então, toda criança pode trabalhar na obra de Deus. E foi isso que a Core e a Noli aprenderam na prática, começaram a tocar o órgão. E depois a tia Jane precisou arrumar um lugar maior, viu? E ela arrumou uma casa maior, que algumas mulheres da alta sociedade cederam, só para fazer o trabalho com... Ah lá, as meninas tocando órgão, eu esqueci de mostrar. Olha só. Tocando órgão lá na hora do culto já, né? Acompanhando os louvores. Nem todo mundo vai para a área da música, mas se Deus colocou isso no seu coração, amém. Eu sei que tem gente aqui, né, que está assistindo, que gosta também de tocar e está estudando. Vai virar pastor. Não, eu tô falando da área da música. Mas tem gente que às vezes vira pregador, né, dona Régia? Sim, tem gente que trabalha lá com a música, com as crianças, que nem a tia Érica. Você pode fazer outras coisas para o Senhor. Amém? Mas como a gente está falando que a Core estava aprendendo e firmando a sua fé, agora ela já era uma adolescente e algo aconteceu que ela precisou aprender bastante. Ela já era uma moça aqui quando ela ficou doente, com uma grave doença. Ai. E ela precisou ficar de quarentena. Olha que coincidência na história. De máscara e tudo. Ela ficou isolada num quarto por muitas semanas, porque ela foi diagnosticada com tuberculose, que é uma doença muito contagiosa, e naquela época não existia muito tratamento, e era muito grave, a pessoa poderia virar
morrer. E ela precisou ficar isolada num quarto. E isso foi muito triste para ela. Porque a Core, ela estava ajudando muito já na igreja. Ela ajudava com as crianças, ela ajudava com as moças, ela tocava já nos cultos. Ela tinha uma vida cheia de atividades, né? Ajudava lá com os soldados, a tia Jane. E quando ela precisou ficar trancada naquele quarto por algumas semanas, isso foi uma coisa muito triste para ela. E ela chegou a ficar brava com Deus. Ai, ai, ai. E isso é complicado, né? A gente não pode ficar brava com Deus. Porque Deus, ele é soberano. E ele que sabe todas as coisas. A Bíblia fala que tudo... Ó, lá em Romanos 8 diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente não entende. A gente não entende. Paulo, ele chegou a falar para Deus para tirar um espinho na carne que ele tinha. A gente não sabe o que era. Se era uma doença, se era uma pessoa que incomodava. Ele, a gente não sabe. Não tinha nada a ver de espinho de peixe, viu, Zé? Mas era um espinho na carne. E o Senhor respondeu assim para ele: olha, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa quando você está fraco, na sua fraqueza. Por quê? Quando a gente está fraco, a gente sabe que a gente depende mais de Deus. E a Core, é claro que depois de... Ela passou por essa fase assim, que ela ficou meio brava com Deus, mas logo ela se arrependeu, pediu perdão e pediu para que Deus mostrasse. Ela teve ali um bom tempo naquele quarto, momento de poder ler sua Bíblia e momento de refletir. E ela orou, então, pediu perdão para Deus por ela ter perguntado por que de tudo aquilo, e ela mudou a pergunta: para que, Senhor, eu estou aqui? Como o Senhor pode usar a minha vida aqui? Muito bem. E você vai perceber nos próximos capítulos que Deus vai usar essa experiência dela ali fechada nesse quarto como algo mais ainda difícil que ela vai ter que passar ali para frente, viu? A gente vai escutar isso na próxima quarta. Então, Deus, ele usa as situações na nossa vida para nos preparar para outras situações. E são em momentos assim que a gente precisa confiar nele. Porque eu e você, viu, ó, Filó, Zé, eu e todos vocês que estão ouvindo, nós precisamos nos... Ô, Zé, acorda. Aqui. Tô terminando. Sim. A gente precisa se lembrar que nós não controlamos a nossa vida. Não. A Core tinha um monte de planos. Igual eu tinha planos para esse ano, vocês tinham planos. Aí, e de repente, Covid. um bichinho, né? Que todo mundo não sabe nem se é ser vivo. Um bichinho mudou. Depois todo mundo de quarentena. Mudou todos os nossos planos. Mesmo. Isso daí mudou todos os nossos planos. E a Bíblia fala lá em Provérbios 16, né? Que a última resposta é do Senhor, não é nossa. A tuberculose, que depois se descobriu que não era tuberculose, olha só, hein? Depois que a Core ficou um tempão lá de quarentena, se descobriu que não era tuberculose. Ela ficou à toa? Ela ficou à toa. Ela uma Sim, mas foi um momento... à toa também. Não, era outra. É. Mas foi um momento que ela precisou para poder confiar no Senhor e ficar perto de Deus. Mas não era tuberculose. Então ela operou e ela ficou boa. E tenho certeza também que Deus vai nos ajudar a sair dessa. Uma coisa importante: nós precisamos aprender com todas as situações. Tudo que acontece. Então, dessa situação agora de nós estarmos em casa, em isolamento social, sem poder ir à escola, sem poder ir à igreja, e tudo mais isso que está acontecendo, com certeza nós vamos ter que tirar lições disso daí e vamos ter que usar essa situação para a gente crescer. Porque pode ser que Deus esteja nos preparando para outras coisas que ainda vão vir. Porque é assim que funciona a nossa vida. Deus nos consola e depois nós vamos consolar alguém que está passando por algo parecido com o que a gente passou. Isso mesmo. Vamos continuar então aqui para terminar. A Core, depois que ela sarou, ela foi ajudar a Betsy. A Betsy, a irmã dela, trabalhava com crianças e a Core começou também a trabalhar com crianças e moças, como eu tinha dito. Só que a Core foi trabalhar com crianças muito especiais. Ela foi trabalhar com crianças que tinham necessidades especiais e algumas outras crianças que tinham muita dificuldade de aprender. Mas ela percebeu que essas crianças que tinham dificuldade de aprender, e até adultos também com necessidades especiais,
eles não tinham dificuldade para aprender a palavra de Deus. Olha Tá que vendo? interessante. Tá vendo? O evangelho é tão simples que ele serve, ele é para todos. Toda criança consegue entender o amor de Jesus. Porque Amém? é simples, né? É simples. É simples. E ela foi ali, então, trabalhando com eles. E enquanto ela trabalhava lá na igreja e fazia todas essas coisas para Deus, ela também começou a estudar. Ela foi estudar a mesma profissão do seu pai, ó. Ela se tornou relojoeira. Olha lá, Zé, olha lá. Você sabia que ela foi a primeira mulher lá na Holanda? Ela foi a primeira mulher da Holanda a ter um diploma de relojoeira. Porque era só homem, É né? só homem. Ninguém usava relógio. E ela foi a primeira. Não, E olha só era que só interessante, homem. ó. Não sei se você consegue ver aí, mas para trabalhar com o relógio, ele tem peças muito pequenininhas, não é? Muito pequenininhas. Ela usava uma pinça. E toda vez que ela ia trabalhar numa pecinha bem pequena, ela orava assim, ó. Senhor Deus, segura minha mão para que ela não tremesse e não colocasse a peça no lugar errado. Nossa, ela tinha que orar toda O tempo hora. todo, Filó, o tempo todo. Então ela pegava a pinça e ela clamava assim, ai meu Deus, me ajuda agora, segura minha mão. E a mão dela ia certeira e ela colocava a peça e ela se tornou uma das melhores relojoeiras. Imagina. E agora você já percebe que ela tá moça aqui, ó. E muita coisa aconteceu lá na casa dela. Bonitona. A tia Ana, a tia Jen, a tia Beth e a mamãe, com esse tempo aqui que passou, já tinham ido para a glória. Já tinham ido para o Senhor. Já não estavam mais nessa terra. A Noli se casou e foi para a casa dela. O William também se casou e foi para a casa dele. Então agora, aquela casa que tinha 9 pessoas, só ficaram a Betsy, a Corey Dois, e o papai. três pessoas só? Só 3 pessoas. Cachorro. Não tinha cachorros, é. Não? Só os 3. Só que um dia, o Guilherme chegou com uma boa notícia, dizendo que algumas outras pessoas iam morar na casa deles. Sabe quem era? Se você quiser saber, você vai ter que voltar Vai aqui. falar? Não, na quarta-feira. A senhora sempre faz isso! Mas a gente tem que terminar, ó. Senão daqui a pouco o Zé me dá bronca que a história tá muito comprida. Não! Não é, Zé? Tá vendo? O Zé, ele é assim. Quem quer mais? Quem quer escutar o resto da história? A Érica, a filósofa vai vir no outro sábado, então ela vai perder na quarta. Tá enrolada. Não, mas ela vai. Ela Eu vou na minha casa, Você tá? pode vir quarta, eu te convido. Pode vir. Muito bem. Dinheiro Então, também. na quarta-feira, ó, na quarta-feira, 18h30, você Só volta quarta. aqui, isso, pra gente descobrir quem é que veio morar na casa que só tinham 3 pessoas e o que mais aí de importante que aconteceu para que a Corey, Quem será que foi a morar com ela? Betsy e seu pai Será ficassem que a mais Corey vai perto casar? de Deus. Não? Vamos ver, certo? Ah! Agora, ó, fiquem quietinhas que a tia Erika vai terminar, então, em oração. Tá certo? Mas antes da gente orar, eu tenho 2 perguntas importantes para você. Quando a Corey ia trabalhar com o relógio, ela pedia para Deus segurar a mão dela para que Deus ajudasse que ela fizesse a coisa assim, ó, certinha. E é isso que eu e você devemos fazer nesse momento. Nós devemos pedir que Deus, aliás, Deus já está conosco nas suas mãos, porque é isso que diz João 10:28, que nós estamos nas mãos de Jesus e Deus está ainda, ó, sobre as mãos de Jesus. Então nós estamos protegidos pelo Senhor Jesus, pelo Senhor Deus, pelo Espírito Santo. Olha que maravilha. Mas é isso que eu e você devemos fazer. Nós devemos confiar nas mãos do Senhor, que Ele está cuidando de nós e Ele vai cuidar de todas essas situações, de toda essa situação difícil. Amém? Verdade. Então vamos confiar. Ore junto comigo agora e confie. Isso não é historinha para a gente passar tempo. Isso é real, é verdade. Confie nas promessas do Senhor. E você ainda que não recebeu Jesus como seu Salvador, lembre-se, a única maneira de você ser salvo é também confiando naquilo que Jesus fez por você. O que Jesus fez por você? Ele derramou o seu sangue. E ele diz na sua palavra que todo aquele que crer e pedir e confessar com a sua boca será salvo. Se você ainda não é salvo, peça para Jesus salvar você. Pai querido, obrigado a Deus porque nós estamos nas tuas mãos e o Senhor nos coloca nas mãos do nosso Pai, do nosso Deus.
Estamos cuidados e protegidos pelo Senhor, que promete que nunca vai nos abandonar, que estará conosco em todo o tempo, até a consumação dos séculos. Muito obrigada, Senhor Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. E ajude, ó Deus, que possamos confiar em Ti em todos os momentos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ajude que alguém ainda que não aceitou Jesus possa hoje receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Te agradecemos pela vida da Cori Tem Bom, que o Senhor nos ajude a aprender bastante com a confiança e a fé que ela teve no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô Zé, volta aí pra gente cantar o último corinho antes de ir embora. Zé. Ai, menino. Mas eu canto, a senhora fica dando risada aí, eu não vou cantar mais não. Não, eu prometo que eu não vou rir agora, mas você canta direito, tá? Escolhe um. Afinadinho, A Zé. história da Cori Tempo Bom vai voltar quando? Tempo bom, Zé. Ai, não, Tia Érica. É Cori Tem Bom. Tem bom? Tem bom, não é tempo bom. Cori Tem Bom. Vai quarta-feira? Ela lembra que era holandesa, não é um nome comum aqui no E Brasil. amanhã, dona Érica? O que vai ser amanhã? Gente, amanhã é domingo, né? Amanhã tem escola dominical às 10h30, só que eu não vou contar a história da Cori, é outra história. É outra? Tá? É uma aula bíblica. Mas você vai fazer esse suspense também, dona Érica? Não, acho que não. Acho que eu vou contar a aula inteira amanhã. Ufa! Então, às 10h30 da manhã tem aula bíblica e às 18 horas da noite, tá Não bom? perde a hora, hein, Zé? Que amanhã é história domingo, da dona ó. Érica é que nem conferência apocalíptica, demora. Gente! Mas esse menino é fogo, hein? Mas é bonita. essa Dona história. Eu tô acostumada, filho, eu nem ligo, ó. Ligo Então pra pode ele, ó. demorar, filho. Pode! Mas tem que demorar mesmo, senão essa história acaba. É verdade. Vamos Não, cantar é- o quê? Vamos, o que a gente vai cantar? O que você quer cantar? Ao céu eu vou. Ao céu eu vou de novo ou pode ser Meu Deus é bom pra Meu mim? Deus é bom. comigo? Ai, meu Deus, E é bom aquele pra mim. se quiser crescer? Esse a gente canta amanhã, tá bom? Tá Mas Zé? meu Deus é bom pra mim. Então vai lá, Meu Deus é Vem bom pra amanhã, mim, né, amigo. aqui, ó. Tá, Vem amanhã, vem amanhã. Tchau, pessoal. A gente vai se despedir com essa música. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai. Se forte brilha o sol, se a chuva cai, amor tão assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim. Um beijo, manda um beijo pra todo mundo, tchau, até amanhã. Violão na cara.